Olá, querido, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui e o tema desse vídeo hoje é poderoso, cara. Hoje eu vou falar sobre Jesus, a âncora da nossa alma, sabe? Uau, é muito forte, cara. Ter Jesus como a âncora da sua alma é ter a garantia, cara, que vai dar tudo certo, amém? É ter a garantia que no último dia lá não vai dar ruim, cara, porque você tá seguro, sabe? Você tem confiança. Uau! Essa é a nossa esperança, sabe? Por quê? Porque Jesus hoje é a âncora da nossa alma, é onde a gente está ancorado, é onde a gente coloca, deposita a nossa confiança, sabe? Os nossos vídeos têm o propósito principal de levar você a ter Jesus como a âncora da sua alma, a você seguir a Ele, olhar para Jesus, sabe? Entenda uma coisa, querido, a sua vida está escondida em Jesus. A Bíblia fala isso. E você só vai se encontrar nele. Você só vai encontrar a sua vida, o propósito dela, a sua missão, quem você é, a sua identidade, o que você tem, o que você pode, você só vai encontrar nele. Então, cara, os nossos vídeos não têm o propósito de ter seguidores, de fazer seguidores de mim mesmo, sabe? Já tem muitos coaches fazendo isso aí. Muitos coaches querendo seguidores de si mesmos. Mostrando uma inteligência, mostrando uma, sei lá, o dom da palavra, e muitas pessoas têm seguido esses caras. E, cara, eu não tô nem aí pra isso. Eu não tenho essa missão. Não posso ter seguidores de mim mesmo, porque eu não tenho estrutura para isso. Eu sou homem igual a você, e eu, tanto quanto você, preciso olhar para Jesus, preciso ter Jesus como a âncora da minha alma. Uau! Ano que vem, nós estaremos lançando a Universidade da Justiça, que serão conferências, vídeos aulas, vamos ter e-books. Cara, esse é o meu sonho, esse é meu desejo. E tem alguns homens também de Deus comigo. A ideia da Universidade da Justiça é edificar a igreja, educar a igreja na palavra da justiça, sabe? O Evangelho, Paulo diz em Romanos 1, 16 ou 17, eu acho, que o Evangelho, ele revela a justiça, tá? Paulo fala em 2 Timóteo 3,16 que a palavra de Deus, ela é apta, ela é inspirada por Deus e apta para nos ensinar, corrigir e educar na justiça. Então, queridão, a Universidade da Justiça vai ter esse propósito de educar você, cristão, nascido de novo, uma nova criatura, fazer você olhar para Jesus. Isso é ser educado na justiça, é fazer você olhar para Ele, a âncora da sua alma, sabe? Aquele a quem você pode confiar. Tem uma música que diz: Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Existem dois tipos de justiça: a justiça da lei, que é com base no que você faz, no que você fez ou deixou de fazer. Eu quero abrir um parênteses. Existe hoje muitas igrejas pregando um evangelho mix. Não um evangelho que revela a justiça pela fé, que faz você olhar para Jesus, mas um evangelho mix, que faz você olhar para Jesus, mas ao mesmo tempo você olha para você mesmo. Eu confio em Jesus para ser salvo, mas se eu não tiver obras suficientes, eu não vou ser salvo. Eu confio em Jesus, mas se eu não for santo o suficiente, eu confio em Jesus, mas se eu errar no último dia, quando Jesus voltar, eu vou para o inferno. Tem muitos pregando esse tipo de evangelho. Um evangelho que não revela a justiça e uma palavra que não educa os cristãos na justiça. Fazem uma salada mista de lei e graça e jogam para o povo. E hoje a gente vê igrejas que não têm certeza da sua salvação. Por quê? Porque não tem a sua âncora segura, sabe? A âncora dessas pessoas, uma hora é Jesus, uma hora é elas mesmas. Então assim, fica nessa salada. E hoje vemos pessoas assim, com medo, com dúvida, com culpa, com condenação, com medo, pessoas improdutivas na igreja, pessoas que têm tanto medo de Deus, que Deus vai pesar a mão, porque essas são as mensagens que pregam.
que Deus vai pesar a mão, que aqui eu falo a verdade na minha igreja. Cara, é absurdo. Tem pastores que falam, aqui eu falo a verdade. Doa a quem doer. Porque a verdade, queridão, entenda uma coisa. Quando João disse que a lei veio através de Moisés e a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, entenda uma coisa, querido. Graça e verdade são a mesma coisa. Esses pastores, sabe o que eles fazem? Eles falam o seguinte, graça é o amor. É no amor. Verdade é o cajado, é a pancada, é o cajado do pastor. Mas o cajado, queridão, não sei se você já leu no Salmo 23, o cajado do pastor é para consolar a ovelha, não para bater na ovelha. Tá, querido? Então, esse evangelho mix tem gerado isso nessas pessoas, sabe? Essa falta de entendimento e de conhecimento da justiça, da fé, não a justiça da lei, tem feito isso, sabe, querido? Então, hoje eu vou falar sobre isso. Ter Jesus como a âncora da tua alma. E, cara, eu vou te explicar que é muito seguro isso. E lá tá, esse texto está em Hebreus 6, versículo 19. Exatamente. Hebreus 6, 19 diz que a nossa confiança, a nossa esperança é que nós temos Jesus como a âncora da nossa alma. O que quer dizer isso, querido? No versículo 20, o escritor aos Hebreus ele explica por que Jesus é a âncora da nossa alma. Porque ele se tornou o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus hoje, ele é o teu sumo sacerdote. Isso é muito profundo, cara. Qual era a função do sumo sacerdote na antiga aliança? O sumo sacerdote, ele era um dos principais do sacerdote e ele representava o povo. Deus aceitava todo um povo através da figura de um homem, do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote fizesse todos os seus sacrifícios pelos pecados dele mesmo, direitinho, que existia toda uma regra, um ritual, né? Para o sumo sacerdote se apresentar, existia o animal, como deveria ser o animal, não poderia ter defeito, e etc. Se o sumo sacerdote fizesse tudo direitinho e Deus aceitasse o sacrifício do sumo sacerdote, amém? E tá pegando, querido? Se o sumo sacerdote fizesse o certinho e Deus aceitasse o seu sacrifício, ele era purificado, ele era santificado na hora, Deus aceitava. E por causa da figura desse cara, o sumo sacerdote, Deus aceitava todo um povo. Amém? E hoje, queridão, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por causa dele, da obediência dele, da santidade dele, da pureza dele, de quem ele é, santo, justo, sabedoria. Jesus é sabedoria, Jesus é tudo, cara, que eu e você precisamos. Por causa dele, Deus nos aceita. Uau! Quando a gente olha para ele, quando a gente tem ele como a âncora da nossa alma, quando a gente crê nele, a justiça dele vem sobre nós. Por isso que 1 João 4 diz, assim como ele é, nós somos. Uau! Por quê? Porque Deus aceita a figura do sumo sacerdote. Deus aceita um povo todo que crê no sumo sacerdote por causa só da figura do sumo sacerdote. Queridão, assim como ele é, nós somos. E quando João fala isso, para que a gente tenha confiança, João diz lá, lê lá 1 João 4, vai lendo 1 João 4, para que a gente tenha confiança no dia do juízo, entenda uma coisa, assim como ele é, nós somos. Querido, quando a gente tem Jesus como a âncora da nossa alma, a gente tira todo o foco de nós mesmos, da nossa justiça própria, de ter que fazer, de ser santo, ter que ser santo. Eu tenho que ser santo, porque se eu não for santo, eu não vou ser salvo. As pessoas confiam muito na sua santidade, na sua própria fidelidade, na sua própria obediência. Por quê? Porque ensinaram assim vocês. Muitas pessoas foram ensinadas assim. Nesse evangelho mix,
que uma hora é que tem que confiar em Jesus, mas depois confiar em você. Tem pessoas que acham que a gente foi salvo por confiar em Jesus, nas obras dele, mas agora que a gente está salvo é por nossa conta e risco. Não, querido. Ei, a gente continua confiando em Jesus. A gente continua confiando só nele, porque em nós, queridão, nós não podemos, não temos garantia nenhuma realmente. Se você olhar para você e depender das suas obras para ser salvo, da sua santidade, da sua obediência e da sua fidelidade, queridão, eu sinto lhe informar, você está perdido. Mas quando nós temos ele como a âncora da nossa alma, uau, querido, e aí o evangelho, ele revela a justiça, ele revela isso para você. Se alguns estão pregando, se você tem sido ensinado um outro evangelho, querido, Paulo fala lá em Gálatas, que se alguém te apresentar um outro evangelho, evangelho com mistura de lei e graça, queridão, esse evangelho é anátema, é maldito, só vai gerar culpa em você, medo. É por isso que muitas pessoas estão fora da igreja, estão com medo, aí saem da igreja, cara, e ficam com medo de Deus, queridão. Por quê? Porque as pessoas ficam focando nas suas próprias obras, no que elas fizeram ou deixaram de fazer, porque essa é a mensagem que está sendo pregada por aí. Até a Santa Ceia, querido, até conseguiram deturpar o texto da Santa Ceia. Entenda uma coisa, lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo diz, examine, pois, o homem a si mesmo, Paulo não estava falando para não era um exame para que se o homem examine você a si mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo e veja se você tem obras suficientes. Cara, Paulo não estava falando que se você tem obras suficientes ou não. Nós não temos obras suficientes para tomar Santa Ceia, para fazer nada. Quem tem as obras suficientes, quem nos faz dignos, é as obras de Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, examine, pois, o homem a si mesmo e veja se você está entendendo o que Jesus fez. Não as suas obras suficientes. Você está entendendo, querido? Até esse texto, querido, tem pessoas, tem pastores, líderes aí de nome na televisão deturpando, queridão. Não é um exame de si mesmo para saber se eu tenho obras suficientes, porque eu não tenho. É um exame de si mesmo para saber se eu entendi o que Jesus fez por mim. O que ele fez. E quando eu creio no que ele fez, a Bíblia diz que a justiça dele me é imputada pela fé. Como Isaías disse, ele nos cobriu com o seu manto de justiça. Isaías quis dizer o seguinte, assim como ele é hoje, eu sou. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa? Não, eu não fiz nada, querido. Ele que fez, ele que obedeceu. E por causa dele, eu sou quem eu sou, entende? Paulo fala, eu sou o que sou, não por causa de mim, mas por causa da graça, por causa de Jesus, sabe? Você entende, querido? Você está pegando a Santa Ceia, querido. Quando você está em pecado, entenda uma coisa, quando você está em pecado, aí que você tem que tomar a Santa Ceia, querido. Aí que você tem que tirar o foco de você, do que você fez, e começar a entender o que Jesus fez. E quando você começa a renovar a tua mente, olhando para Jesus, cara, Jesus fez isso por mim, ele já perdoou meus pecados. Eu pequei, mas, cara, ele já perdoou meus pecados, obrigado, Senhor. Você começa a examinar a si mesmo para saber se você está entendendo o que ele fez. E quando você entende, querido, o que ele fez, você se torna digno de tomar a Santa Ceia. Pelo que ele fez, não pelo que você fez, querido. É um exame das obras de Jesus, cara. É muito sério que eu tô falando isso. É muito sério que eu sei, cara, que tem pessoas condenadas hoje na igreja, tristes. Entenda uma coisa, querido, Jesus é a âncora da nossa alma. Por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. E assim como ele é, nós somos. Renova sua mente na palavra, querido. Renova sua mente no verdadeiro evangelho. O evangelho que revela a justiça dele, não a sua justiça própria. O evangelho que revela as obras de Jesus. Ele fez por você e por mim. Ele foi o nosso substituto, sabe? Ele conquistou tudo por mim e por você. Sabe? E agora, querido, que a gente começa a olhar para Jesus, se enxerga nele. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,16, que a partir de agora que nós estamos em Cristo,
nós não devemos mais olhar para nós mesmos de forma natural. Quando a gente se olha de forma natural, com base no que eu faço, no que eu fiz, cara, a gente vai ser presa fácil do diabo, que o diabo vai condenar a gente, vai acusar a gente, vai botar medo na gente. Às vezes não precisa nem o diabo, às vezes o teu pastor mesmo vai colocar medo em você. Desculpa falar, mas é isso. Quando a gente foca no natural, querido, no que a gente é naturalmente, óbvio, eu não mereço, ninguém merece. Mas quando a gente olha para Jesus, cara, quando a gente começa a se enxergar nele como o nosso sumo sacerdote, cara, se veja em Jesus, cara. Tenha ele como a sua âncora, a âncora da sua alma. Confia nele totalmente, que ele é a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa confiança no dia do juízo. Cara, entenda uma coisa. Por que Cristo é a minha confiança no dia do juízo? Porque tudo que era de juízo que viria sobre mim, já foi sobre ele na cruz. O meu juízo e o teu juízo já aconteceu na cruz, queridão. Ei, não existe mais juízo para você. Não existe mais culpa, mais medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você entende esse amor, o que ele fez por você, queridão. Quando você olha para ele, entende o que ele fez por você, querido. O amor, o medo vai embora. A condenação, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, sabe? Não existe nem mais juízo para você que já está em Cristo. Não existe. O dia do juízo não vai ser para mim nem para você, querido. O nosso juízo já aconteceu na cruz, quando Jesus foi moído. Ele foi pisado, ele enfermou, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, toda a nossa culpa, toda a nossa maldição, toda a maldição da lei que era para nós experimentarmos lá em Deuteronômio 28. Vê lá a maldição da lei. Ele já levou sobre ele, cara. Ele já levou sobre ele tudo que eu tínhamos e você tínhamos que sofrer. Ele já levou sobre ele. Para quê? Para que pela sua obediência nós recebêssemos tudo o que é nosso por direito, é nossa herança, não porque eu fiz, mas porque ele fez. Queridão, Deus abençoe sua vida. Uma quarta-feira abençoada, cheia de revelação na palavra, que você possa renovar sua mente, entender quem você é nele. Não quem você vai ser porque você está fazendo, mas quem você já é nele, sabe? E porque você é, você faz, você entende? Eu faço com base no que já foi feito, entende? Deus abençoe a sua vida.